Bom dia a todos. Vamos dar hoje, dia 5 de junho de 2021, vamos dar início à sessão de defesa de Ana Ilke, com a dissertação O Conceito Psicanalítico de Trauma e a Releitura do Estresse Pós-Traumático, compondo a banca eu, Rosiane Nicolau, os professores Sérgio Viseu Lima Pinheiro, da Universidade Federal do Pará, o professor Márcio Maria Belocchi, também do PPGP-UFPA, e a professora Evelyn Ciele da Silva Corrêa como suplente. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Ilke, você terá uns 20 minutos para sua apresentação inicial, e em seguida a gente vai fazer, passar a palavra à banca para fazer a arguição, mas antes de você começar, eu quero agradecer ao professor Sérgio Viseu pela sua disponibilidade de estar aqui, de ter aceitado esse convite, né? Ele que participou da qualificação, então, muito obrigada, professor Sérgio. E ao professor Márcio, que também participou da qualificação, nosso colega do PPGP, e também nos honra com a sua presença aqui na defesa da Ana Ilke. Então, Ilke, você pode começar. E agradecer também a presença de todos vocês que estão aqui, né? Então, vamos lá, né, gente, para este momento, para esta travessia. Eu inicio, então, dando bom dia, né, a todos, e gostaria também de iniciar a minha fala agradecendo aos professores, né, Sérgio e Márcio, pela disponibilidade de lerem meu trabalho, né, uma leitura atenta dele, a qualificação, eu agradeço, né, por este momento de estar aqui comigo. Me sinto muito realizada e contente por serem vocês, né, na minha banca. E também agradecer a minha professora querida, né, minha orientadora, Rosiane, que ao longo de tantos anos, né, acabou nascendo aí entre nós uma amizade, né, para a vida. Então, eu vou iniciar agora o material que eu preparei, né, para este momento. Então, esta pesquisa aborda o conceito psicanalítico de trauma, propondo a partir desse conceito, uma releitura do diagnóstico psiquiátrico de estresse pós-traumático. Busca-se investigar se a redução do tratamento ao diagnóstico de TEPT não reduz a possibilidade de se perguntar pela posição do sujeito diante de seu sintoma. Essa temática, ela surge, então, né, de minha prática clínica numa instituição de saúde, composta eminentemente por profissionais médicos, né, onde falas como estas. Desde o assalto, eu passei a ter bastante medo de sair na rua. Posso dizer que o início do meu pânico está nesse assalto. Uma segunda fala. Tudo começou quando eu vi um assaltante escalando a janela de casa. Desde aí, eu passei a sentir medo, tremor nas mãos, insônia, pensamentos de destruição, morte, medo de andar de avião. Essas falas, quando olhadas dentro de uma perspectiva da classificação psiquiátrica atual, muito frequentemente são traduzidas e diagnosticadas como transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Nas referidas falas, foi possível observar ainda um atravessamento da violência urbana, muito presente no dia a dia, sendo um dos temas mais discutidos e preocupantes da sociedade. Do ponto de vista médico, o diagnóstico de TEPT pode ser o quadro que mais se relaciona ao tema da violência. Em consonância com essa perspectiva, estudos apontam que o número de pacientes diagnosticados com TEPT atingem índices altos de crescimento, mostrando as diversas expressões da violência, dentre elas a urbana como causa.
Apesar de o tema da violência estar implicado no trabalho, ressalto aqui, nesta exposição, que não é o foco. O que nos importa investigar é a articulação do sintoma gerado por essa violência presente ali na fala do sujeito. Dessas falas, observar também a palavra trauma sendo relacionada ao diagnóstico médico e, por sua vez, com a medicalização. Assim, como ficaria então minha escuta a partir de um diagnóstico medicalizado? Passei então a me perguntar sobre o conceito de trauma. O que é, afinal, o trauma para a psicanálise e para a psiquiatria? Como os dois conceitos atuam na prática diante de um trauma? Essas questões começaram a me ocorrer. A palavra trauma é de origem grega e está associada à ferida, que provém de uma penetração. Dessa forma, a noção de traumatismo é herdeira dos campos da medicina e da clínica cirúrgica, remetendo-se às consequências de ferimentos ou lesões causados por um choque mecânico, ou seja, por uma violência de origem externa. Mas veremos que em psicanálise a palavra trauma tem outra lógica. Dividida em 3 capítulos, essa dissertação aborda, no primeiro capítulo, o trauma e o diagnóstico, levantando contrapontos entre a medicina e a psicanálise, ou seja, diferenciando o que é trauma para a medicina e o que é trauma para a psicanálise, bem como o diagnóstico para esses 2 campos. No campo psiquiátrico, a ideia de trauma é representada pela categoria diagnóstica de TEPT. Esse campo, o psiquiátrico, é o evento traumático com uma reação do organismo, portanto, sua avaliação clínica vai ser voltada nele, no evento externo, no caso. Nessa lógica, um ferimento, um dano causado ao sujeito operam, via de regra, na produção dos sintomas. Este sintoma se constitui, portanto, como uma resposta ao... E para o campo psicanalítico, como se dá o trauma? Na Conferência 18, de 1917, Freud observa que, às vezes, devido a um acontecimento considerado traumático, os alicerces da vida de alguém ficam estremecidos a ponto de a pessoa abandonar todo o interesse ao seu redor, gerando uma parada completa na sua vida. Dessa forma, podemos pensar, esses acontecimentos nascem por Freud, muitas vezes são da ordem de emergência, podem ser considerados traumáticos a priori. Será que é algo pré-estabelecido em um catálogo classificatório a partir do qual o médico diga medo, ansiedade, é TEPT? Adiantamos que não. Destacamos aqui de saída o que Freud faz ao recolocar o evento traumático em outro paradigma que não o médico. Ele não é, em si mesmo, um fator causador do trauma. Para Freud, o trauma é compreendido em 2 tempos, ou seja, diante de 2 momentos totalmente diferentes do ponto de vista cronológico. Freud aponta que a única forma de haver ligação entre eles, entre esses 2 pontos, é por uma conexão associativa entre ambos, em que o primeiro momento, geralmente precoce, é recalcado e, por essa razão, passa despercebido. O elemento de intensidade, crucial para a aflição de um trauma, não comparece nesse momento, no primeiro momento, no caso. Já no segundo momento, a intensidade comparece com toda a força, acompanhada de um caráter enigmático para o sujeito. Esse segundo momento evoca o primeiro, não pelo conteúdo, mas por uma lembrança mnemônica que há as 2 situações. Já no segundo capítulo, intitulado Trauma Conceitual, fizemos um percurso no conceito freudiano de trauma, destacando entre os vários autores psicanalíticos o que eles ressaltam sobre a importância de investigar esse conceito, né, o trauma, em sua articulação com a clínica. Com Freud, vimos que a teoria do trauma marca um longo e contínuo percurso em sua obra, acompanhando o desenvolvimento da teoria e da técnica da psicanálise. Pensado inicialmente junto com a histeria,
a teoria do trauma foi gradativamente se ampliando em sucessivas releituras conceituais e fundamentando o desenvolvimento de vários conceitos psicanalíticos, fazendo avançar toda a construção do edifício teórico de Freud. Nesse caminho, deparamos-nos com 3 momentos marcantes da teoria freudiana com relação ao trauma: a teoria da sedução, junto com seu abandono, a teoria da fantasia, ou seja, os 2 tempos do trauma, e, por último, a segunda tópica, que abrange a energia livre ou não ligada. Com essas noções desenvolvidas, podemos trazer ao debate os casos descritos na literatura, o caso Catarina e o caso Wesley. No terceiro e último capítulo, chamado A Trama do Trauma e a Direção do Tratamento. Nesse capítulo, buscamos promover um diálogo entre a teoria e a clínica que nos permitisse testemunhar os avanços teóricos apresentados ao longo deste trabalho. No primeiro caso, o freudiano, evidenciamos a ligação feita por Freud entre o sexual e a manifestação sintomática. Além disso, o modo como os sintomas surgem após certa sequência de fatos relacionados ao campo sexual foram destacados. No segundo caso, o Wesley, a relação encontra-se claramente no que seria para a psiquiatria evento externo, pois se trata de sintomas surgidos após um acidente. No entanto, abordamos a compreensão feita por Lacan do caso, na perspectiva da fantasia e sua relação com o desejo, além de destacarmos como o excesso de energia livre, que não se liga e permanece em forma de angústia, é lido por Lacan. No caso em questão, o Wesley, por se tratar de um acidente, o discurso psiquiátrico só reconhece o trauma em seu caráter orgânico, enquanto a teoria psicanalítica toma como central não especificamente o trauma, mas os temas da fantasia e do sintoma implicados na experiência traumática. Se na lógica médica objetiva, trauma é igual a um acúmulo de estresse, na lógica que leva em conta a subjetividade, trauma é igual a um acúmulo de energia livre que, por sua vez, alimenta a formação do sintoma. Nesse sentido, trata-se de considerar a fala do sujeito sobre um determinado acontecimento, O evento por si só não significa nada, mas a fala a partir dele sim. Em outras palavras, em psicanálise, nada por si só pode ser considerado um evento traumático, mas apenas a elaboração que o sujeito faz sobre isso, ou seja, a articulação de um conceito atual a uma representação carregada de afeto. Essa questão marca uma diferença bastante pertinente em relação à visão de trauma para a medicina. Para um médico, o trauma é um fato em si. Alguém sofre um acidente e gera um traumatismo craniano, eis o trauma. No campo psicanalítico, em contrapartida, não se trata disso. Se algo acontece, o núcleo traumático vai se formar ao redor da lembrança dessa experiência e das associações feitas, já que o trauma está na ordem psíquica. E aí, a função da lembrança se eleva como uma questão fundamental na teoria do trauma em Freud. Diante do exposto, podemos trazer essas questões para os dias atuais e constatar o quanto é comum presenciarmos na clínica pacientes em busca de médicos e exames para entender o porquê do mal-estar que sentem após um acontecimento violento, que os leva a emitir frases como as que trouxemos no início deste trabalho. Desde o assalto, eu fiquei com pânico. No que diz respeito a um possível estressor desencadeador do TEPT, o campo médico parece considerar um evento traumático por si só, em uma espécie de passe livre para o diagnóstico de TEPT. Se pensarmos neste diagnóstico médico em contraponto com o psicanalítico, a relação consexual de uma pessoa que sofre um acidente e, a partir disso, produz uma série de lembranças sexuais recalcadas, passa totalmente despercebido ou mesmo desconhecido no campo médico. E aqui eu encerro minha apresentação, gente. Obrigada. Obrigada, Ilke, por você ter sucintamente resumido todos esses anos de trabalho, né, Ilke?
com tanto esforço, com tanta determinação, né? Então, eu vou passar imediatamente a palavra para o nosso convidado externo, né? Cadê o professor Sérgio? Pronto. É sua palavra, professor Sérgio. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Está sem som, Sérgio. Está sem o som. Pronto. Agora. Resolvido. Agora. Estava aqui conversando com o Márcio um pouco antes, lembrando que isso tudo, a qualificação, né, da ILC, foi antes de ter começado a pandemia, né? A gente estava em 2019 ainda, e tão distante disso tudo, e o quanto que esse trabalho ele foi se tornando mais premente, né? Esse estado de luto continuado que a gente fica, né? De cada vez mais outra notícia e mais uma tragédia, e a angústia relacionada a isso, né? Ou seja, reflete o nosso trabalho cotidiano, né? Nosso trabalho diário na clínica, que foi se tornando mais pesado, vamos dizer assim, por causa disso, e essa demanda de atendimentos de emergência, né? Que também foi se tornando seja, além das redições das angústias dos nossos pacientes, ainda tem essa chegada dessa nova modalidade de paciente que eu vi agora aumentar no decorrer do último ano. Pessoas querendo atendimento para questões emergenciais, né? E o que torna, assim, muito mais relevante, vamos dizer assim, o caso que a ILC escolhe, né, para falar para a gente, que é um caso subestimado, né, que é o caso da Catarina, né, essa mocinha que vê o Freud almoçando lá nas férias dele, né, nem sabe que o Freud é o Freud, pergunta para ele se ele é médico e diz que quer falar com ele, por favor, e o Freud atende ela nessa situação de emergência, né, onde o Freud não sabe se vai poder encontrar com a Catarina, melhor, ele sabe que será uma única sessão, né? Que ele só tem aquele momento, então é o Freud dizendo para a gente as balizas sobre um atendimento de emergência, sobre um caso de neurose de angústia, né? Ou neurose traumática, como a gente poderia chamar também. Então, a pertinência do trabalho, ela vai escalando, né? Aí no decorrer desses últimos meses, né? Do decorrer dos últimos anos, quase, né? E fica isso, né? E o que fica aí esse reconhecimento pela tua sensibilidade, né? De pegar essa situação, de trazer essa situação e que foi se tornando mais premente para a gente pensar sobre ela. Então, agradeço muito o convite da ILC, da Rosiane, agradeço a presença do Márcio nessa discussão que a gente começou lá atrás. Na hora que a gente vai entrar numa temática assim, a gente tem algumas peças que a gente considera essencial, que é a nossa maneira de pensar, né? Ou seja, a maneira como a gente vai articulando os conceitos e fazendo sentido para a gente. E quando a gente lê o trabalho de um outro, é como se a gente desse essa licença, né? De colocar à parte essa nossa maneira particular de relacionar os conceitos e, olha, eu vou embarcar na maneira como a ILC, no caso, relaciona esses conceitos, né? É quase a gente deixar de lado a nossa maneira de pensar em prol dessa nova articulação, né? O que torna tudo muito divertido, né? Porque isso é que faz ser especial, é a surpresa de virar páginas e agora como é que a ILC vai relacionar isso com o que ela vinha dizendo e com aquelas coisas que a gente considera essencial também, né? E aí o trabalho, e o que eu tenho é a sensação que ele vai ganhando... Quanto tempo eu tenho, meu Deus?
Quanto tempo Pode falar, Sérgio, quando tiver assim, mais ou menos assim, um tempo que seja limite, eu aviso, tá? Sou 9h30 agora, acho que não vai precisar de tanto tempo também. Não, Mas, você pode falar, fique à vontade. como eu vinha falando, então, o trabalho ele vai ganhando fôlego, né? À medida que ele avança, e que ele avança dentro da psicanálise, né? Eu acho lá, entre as páginas 46 e 56, que é quando tu entra na articulação do trauma, sedução e fantasia, né? Ou seja, já avançando no Freud, e para chegar na seção 2.4, né, que é na página 56, que são as contribuições de 1920 para o trauma, que aí é quando tu entra na pulsão de morte, e aí muitas coisas ganham tudo uma outra cara, né, para todo mundo. E o trabalho ele vai ganhando fôlego à medida que ele avança, né? Há alguns momentos aqui no início, eu vou virando as páginas, sim, porque tem algumas falas que eu fui colocando aqui dispersas, mas eu entendo assim a tua intenção de fazer esse contraponto, né, entre a psiquiatria, né, e a psicanálise, quando tu começas aqui no início do teu trabalho fazendo essa articulação. Eu acho que ela é necessária, até numa tese, e também por essa noção de completude, né? Ou seja, bora colocar essas coisas e ver como é que os outros saberes aqui paralelos também consideram essa questão, né? E aí tu vai destacar aqui a questão da violência, e aí... Nesse momento, tu me permites uma crítica, se configurar dessa maneira, é porque talvez esse início ele se estenda um pouco demais, sabe? E o que eu não sei se os colegas também tiveram essa impressão na hora de ler, né? Mas tem algumas coisas que tu dizes, e que tu dizes com todas as letras, né? E aí não é porque a gente está falando de trauma, né? Mas aí que entra o processo de repetição, né? E algumas coisas tu voltas a ela e tu diz assim, já entendi, e depois, eu acho que aí o que está querendo me dizer que isso é muito importante, é dizer, eu já entendi, e aí de novo outra vez, né? Principalmente nessa distinção do que é para psiquiatria, do que é para psicanálise. E aí tem coisas assim que tu voltas no texto, eu comecei a anotar e depois parei de anotar, mas coisas assim, frases que tu repetes praticamente 8, 10 vezes, e mas isso, quem sabe, numa forma de dar, pelo menos para mim, como leitor, né, uma direção, né? Eu entendo qual foi a tua estratégia. Pelo menos eu suponho ter entendido. Quer fazer o contraponto? Então, tu mostra um e mostra o outro lado. E aí, depois, lá na frente, um e o outro lado. Aí entra nesse regime de repetição, porque tu está todo o tempo comparando duas partes, né? Ok, uma questão de estilo, né? Mas, às vezes, fica-se com essa sensação de que já ouvi isso e tu voltas a insistir. Se tu pudesses, né, colocar tudo numa certa direção e trabalhar para a psiquiatria, depois para a psicanálise, depois avançar na psicanálise, talvez ficasse numa direção... Não estou dizendo necessariamente para que tu faças isso. Estou dizendo que podias facilitar a leitura. Porque, às vezes, tu diz assim, bacana, agora a psicanálise, estamos avançando em Freud. E aí a gente avança, aí de novo, tudo bem, e lá vamos de novo ao DSM, e lá levamos ao TEP, aí depois psicanálise, bacana, psicanálise, legal, daqui para frente, aí de novo o TEP, tu diz, né? Aí até que depois tu engrena na psicanálise mesmo, nesse momento aí, em torno da página 56 a 57, aí tu diz, ok, agora é o nosso campo, né? Mas tu jogas assim alguns banhos de água fria, né?
Quando tu diz, legal, agora vai esquentar o negócio, e aí tu... Porque a psiquiatria, e tu diz, ok, vamos lá para a psiquiatria outra vez. Mas é só uma questão de estilo, quem sabe, né? E aí algumas observações que eu fiz em relação a isso que eu vinha te falando, das peças que a gente tem na cabeça, de organizar teoricamente, e que a gente esperava, ou eu esperava, que isso fosse articulado em algum momento. E no teu texto tu enseja isso, e a mim particularmente tu frustra. Porque diz, olha, agora está aqui a bola no pênalti, é só eu que chutar, aí tu vais pegar outros caminhos, né? E não precisa que esteja no texto todas as referências que eu acho que poderia ter. Não tem necessidade, claro, disso, né? Desde que tu articulasses isso em outros textos de outra maneira. Mas tem algumas coisas, Ilke, que duas delas, né, eu senti muita falta, né, que eu acho que poderia dar oferecer novos elos de reflexão, né, que tu discutes, né? Olha, uma delas, a primeira, não necessariamente na sequência aqui dos sequência cronológica no Freud, né? Mas em algum momento tu levanta aqui a questão da elaboração e a questão da repetição, né? Que está em jogo no trauma, certamente. Mas tu não discute justamente o recordar, repetir, elaborar, né? Que aí eu considero que fosse um texto central, porque tu falas do termo elaboração muitas vezes, eu também fiz aqui um pequeno levantamento, a partir de que tu começas a falar, por exemplo, da questão da violência, né? Aqui por volta da página 28, e aí recorrentemente o termo elaboração aparece, né? E dito assim quase de uma maneira coloquial, mas ao mesmo tempo é um conceito central. E é um conceito central justamente relacionado à noção de repetição, né, que está em questão do trauma. Então, eu senti falta e que poderia, né? Tem um outro texto que é as linhas do processo na terapia psicanalítica, do progresso da terapia psicanalística, é um texto do Freud de 1918, né? Falando sobre a elaboração. De um dado ponto de vista teórico, pode-se correlacioná-la, a elaboração, com a abreação das cotas do afetos estranguladas pelo recalque. Esse é um texto do Freud que é central no teu trabalho, sabe? Ou seja, que como que a elaboração entra e a função justamente diante desse componente econômico que está em jogo no trauma, né? Ou seja, aquela energia livre que não fica relacionada a nada e o sujeito tem que dar conta dela, e é justamente o processo de elaboração que dá conta disso, né? Mas definir elaboração do ponto de vista teórico, eu acho que ficou faltando, Ilke. Sabe? Apesar de tu te referir a esse termo de uma forma mais coloquial durante o trabalho, mas pode ser importante. Olha um outro do Freud, integrar as suas excitações e estabelecer entre elas conexões associativas. Ou seja, é justamente o ponto do que se trata, né? Desses três momentos do recordar, repetir, elaborar. E depois, logo em seguida no texto, tu vais falar dessa peculiaridade do trauma, que é o esquecimento, né? Ou seja, como é que aquele primeiro momento do trauma é esquecido e isso é relembrado lá no instante. E aí, de novo, o termo do esquecimento. Bem, de novo, estava no recordar, repetir, elaborar, a elaboração conceitual do esquecimento e do que se trata desse momento de apagamento, né? Vamos dizer assim, da memória,
de novo é suscitada no processo de repetição. E aí, olha só, recordar, repetir, elaborar, esses 3 momentos, vamos dizer assim, da análise, que o Freud discute nesse texto, ele se torna muito importante, eu acredito, né? Eu não estou dizendo exatamente para que tu faças isso como condição, não se trata dessa forma, mas é essa ideia, né, de que esses 3 pontos são essenciais para se falar de trauma. Eu não sei assim o que os colegas pensam disso, né? Mas até essa ideia, né, de recordar no presente, né? Ou seja, recordar com o coração novamente, né, com o cor colocado aí, e como isso é atualizado no processo da transferência, né? Porque no processo de análise, o que permite o sujeito lembrar aquilo lá é justamente essa articulação com a transferência, né? Ou seja, aquilo que do inconsciente é atualizado, né, na análise, e aí permite, vamos dizer assim, que o sujeito possa, pelo menos a possibilidade, né, do sujeito acessar aquelas memórias lá. E até a ideia da resistência também está colocada aí, porque o que está em jogo, eu acho que tu dizes, de alguma maneira, no segundo momento do trauma, né, é esse reencontro do sujeito com a tragédia do desejo dele, que ele esqueceu, né, esse esquecimento radical, né, que estava em jogo lá no primeiro momento, né? E aí, nesse segundo momento, o sujeito ele pode reencontrar com a tragédia do seu desejar, né? E isso se dá pela atualização na análise, né, a partir da transferência. Nos sonhos que acontecem durante o processo, bem, todo o processo, né? Então, essa ideia do recordar, repetir e elaborar, ou perlaborar, como queiram, né, que são esses 3 tempos da análise, também são os 3 tempos aqui do trauma, me parece. E aí esse texto ele mostra para a gente, quem sabe, uma estrutura do trauma, que essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer daqui a pouquinho. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né? Sérgio, Diga, por favor, Rosiane. Oi. Mais uns minutos aí para você, por favor. Tá, por favor, já estou concluindo. Agora, não precisa concluir, mas mais alguns minutos. Tá, para não ficar estendendo muito, né? Um outro ponto, Ilke, que uma dessas peças que ficou faltando para mim, e eu acho que poderia ser esclarecedora aqui também, é que em certo momento tu também citas a fantasia, né? Ou seja, aquilo no qual o sujeito está implicado com o seu próprio desejo. E aí tu trata a fantasia, eu acho, em alguns momentos, de uma forma coloquial, que aí era importante, quem sabe, dar uma fundamentação teórica da mesma maneira que o termo elaborar, né? Ou seja, tu lança a mão do termo elaborar, mas a noção de fantasia precisava, eu acho, ganhar uma fundamentação, que ia enriquecer muito, porque tu articulas isso, tu falas isso no teu texto. Mas quem sabe diz, olha, tá aqui um marco, uma fundamentação onde a gente pode pegar como ponto de alavanca para dizer, agora eu tenho essa definição. E aí tem um texto do Freud, ou seja, eu ia te propor que a estrutura do trauma, a gente não precisa levar lá para o Lacan necessariamente, né? Do encontro com o real, né? Com a noção de tiquê, que ficou muito próximo. E se tu avançasses mais um pouquinho, né? Tu poder chegar do lá, mas ok, tu dizendo, não, Sérgio, pô, vamos ficar aqui em Freud, né? Apesar de tu mesma propor uma crítica que o Lacan faz, né? O caso que o Asler apresenta, né, lá no seminário 3, sobre uma histeria masculina, né? Que está colocada lá no seminário 3.
Ou seja, tu própria também dá esse passo em direção ao Lacan, e aí coloca também uma questão, né? Ou seja, que fica de novo muito próximo e dá aquela pena dizer, poxa, mais um passinho a gente teria colocado um pouquinho mais sobre essa estrutura do trauma, né? Mas, de novo, não precisa estar em Lacan, necessariamente, né? Porque o encontro do sujeito com algo que não há inscrição, né? Quando Freud fala sobre o Lacan fala sobre a sexualidade nesses termos, né? Ou seja, não há índice da diferença sexual no inconsciente. E o sujeito ele se encontra com essa falta de inscrição, né? Ou seja, o traumático é o sujeito tentar elaborar de maneira com palavras, né? Com significantes, relacionando, fazendo associações com algo que falta essa marca no sujeito, né? O que faz com que o sexual seja traumático é porque não existe a inscrição desse signo da diferença sexual no inconsciente. E cada vez que o sujeito é remetido a isso, o sujeito ele traumatiza, né? Tem um texto do Freud fundamental, eu acredito, para se falar de fantasia, quer dizer, além do Bates de uma criança, né, de 1919, que tu também, porque no Bates de uma criança tem como que a fantasia ela vai sofrendo variações gramaticais, né? E como é possível, vamos dizer assim, decompor os três tempos da fantasia do ponto de vista gramatical, né? De cada vez o sujeito vai ficando mais indeterminado, né? E aí o sujeito vê de trás para diante. Mas em Freud, o texto das fantasias sexuais infantis, né? Que já está proposta lá nos 3 ensaios, né, sobre a teoria da sexualidade, mas nesse texto o que ele vai propor que existem as fantasias originárias, né, ou as fantasias fundamentais. E ele vai dizer que são 3 essas fantasias originárias, né? Ou para mim são 2, na verdade, porque 2, uma é praticamente a outra. E ele vai dizer que primeiro é o trauma da sedução, que tu te referes o tempo inteiro aqui quando tu vais falar em relação à fantasia, né? Que a fantasia da sedução, na verdade, é qual o meu lugar diante do desejo do outro, né? E isso já está em Freud. Não precisaríamos avançar no Lacan, né? O desejo do outro, que é sempre uma suposição, né? Entra aqui como sendo fundamental, principalmente na histeria, né? Ou seja, como é que eu estou diante daquilo que o outro deseja, e aí o sujeito constrói a partir daí uma fantasia, ou seja, o sujeito constrói uma teoria para tentar dar conta desse traço de não saber, que é irredutível. Quem sabe essa seja a estrutura do trauma, né? Quando o sujeito se depara com a irredutibilidade. O segundo deles é a cena primária, né? Que é de repente, a posição do sujeito diante da teoria de onde ele veio, né? Que é o que está em jogo na cena primária. E o terceiro é a fantasia de castração, né? E a fantasia de castração leva o sujeito exatamente para a diferença sexual, né? Professor Sérgio, temos Já 35 minutos. 35 minutos já. Não, Quase olha, 40. Mas pode continuar, até quando você pela minha conta disser. foram só 20, mas tudo bem, mas ok, mas já estou concluindo. Era praticamente para dizer para ti e para deixar uma pergunta que depois tu pode pensar, era o que tu considera ser a estrutura do trauma. Se a gente pode dizer dessa maneira, né? Para além da questão do só depois, né? O que traumatiza de fato alguém, né? E uma outra coisa, assim, só para encerrar mesmo, ao final aqui, tu faz uma referência e tu citas o Moisés e o monoteísmo, né?
só que não está nas tuas referências, né? Então, tu diz, um texto do Freud já de 1939, aí tu para em 1939, né, que ele vai falar do Moisés e o monoteísmo, que o que está em jogo lá, olha, a Rosiane é especialista, né, assim, mais do que em religião, né, mas o trauma que tu não especialista, mas especialista na psicanálise é meio esquisito, não? Não sou especialista, eu estudei bastante, né, mas não sou especialista. Professor Sérgio, me desculpa, mas realmente era 25 minutos, eu fiz a conta errada. Olha, você que é um matemático e eu faço a conta errada, que vergonha. Que tu sabes de tu estudaste especialmente isso. Né? Nesse sentido, ao pé da letra do que tu pegaste, né? Estudei bastante mesmo. Exatamente, eu sei. E tu... E você é especialista em matemática e faz conta melhor do que eu, porque você está certo quanto ao tempo. 25 a 30 minutos, vai dar 30 minutos aqui. Eu fiz a conta errada. Não, eu fiz a conta errada, estou pedindo desculpa pela conta que eu fiz aqui. Tranquila, Rosiane, só estou concluindo mesmo. Que essa proposição, né, do trauma que o Moisés produz na religião, que o Freud destaca lá, é a ideia de que agora a gente não tem mais suporte no imaginário, né? Ou seja, esse novo Deus, ele é enunciado agora somente em palavras. Né? Esse é o desafio que o Moisés propõe, né, quando o Freud coloca para a gente, dizer, a partir de agora, olha, a gente tem que pensar tudo sem imagem, a partir de agora é tudo palavra, e está aqui a gente de Deus, e acabou daí para diante. Ou seja, essa puxada de dizer que agora é só em palavras que a gente vai se referir a isso, né, é o grande desafio que está colocado. Mas obrigado aí, desculpe se eu me estendi demais aí no tempo, parabéns pelo trabalho e pelo tema, né, e a maneira assim sensível que tu tratastes ele. Obrigado, gente. Obrigada. Nós agradecemos, né, a sua fala tão sensível e que aponta tantas coisas, tantos caminhos, né? A gente vai poder trocar mais depois um pouco, por isso que eu também estou pensando aqui, porque geralmente, quando é uma defesa de mestrado, eu prefiro que os dois professores falem logo e depois a gente, né, conversa um pouco, mas talvez aí o que queira responder logo ao que foi colocado. E aí eu acho que aí o que pode dizer, né? Não, eu prefiro responder logo que eu posso esquecer, está tudo quentinho, o que o Sérgio falou agora. O que é que você prefere, Yuki? Eu acho que eu prefiro que o professor Márcio fale. Depois tá bom, ótimo. Tá ótimo. Assim, então, eu passo a palavra para o professor Márcio fazer suas considerações. Por favor, professor Márcio. São 20 minutos, mas pode ir até 30, não tem problema. Se vocês quiserem falar, é muito bom, né? Porque eu ouvi alguém que leu com tanto critério o seu trabalho, né? Tá bem, obrigado. Queria primeiro agradecer, e desculpa pela voz, eu estou saindo de um processo de amigdalite aqui, passei com uns febrões essa semana, estava... Então, não é Covid não, né, Márcio? Não, eu tenho vacinado, mas mesmo assim eu fui fazer teste de novo, fiz PCR negativo. É só me abusei esses dias aí de trocas de temperatura. Então, estourou as amígdalas. Coisa de adolescência. Mas primeiro agradecer, né? Agradecer não só por ter sido convidado para esse momento, né, para a confiança, né, de a gente estar aqui, mas não só desse momento, mas ter acompanhado, né, ter sido essa confiança ser desde o início, assim, né, acompanhado o trabalho da Yuki desde a qualificação, né, e como professor do programa, ter acompanhado também, e sempre nesse
nesse diálogo, né, bem próximo, tanto da Anaílque quanto da Rosiane, assim. Então, sempre um aprendizado estar com vocês. E também é sempre um presente estar com o momento de estar com o Sérgio, né? E a gente já não só está batendo papo antes e tal, e só que o Sérgio tem isso assim, né? Ele é sempre uma aula escutar ele, e ao mesmo tempo é ótimo, fantástico, mas ao mesmo tempo ele já falar depois dele que é complicado, né? Porque daí eu vou aqui ticando tudo que ele já disse, que para mim não repetir, né? Muito bem difícil, mas enfim, é um prazerzão, assim, né? De estar nesse momento, e isso, de uma gratidão muito grande, assim, de poder ter acompanhado, e acompanhar esse processo. A gente, acho que uma das coisas que eu queria ressaltar, assim, de antemão, foi um giro que o trabalho deu, que eu acho que talvez também senti, seja essa... como ele tem talvez no estilo, assim, né, essas voltas a reafirmar, né, parece também, às vezes, eu sentia como a escrita como função de aprendizagem, assim, né? Como função de elaboração, talvez, né? De um processo que antes não tinha tão diferenciado no início, essas duas formas, né? Duas epistemes diferentes para olhar para a mesma questão, né? Ou seja, pensar desde o ponto de vista biomédico, que é essa experiência, e o que é desde o ponto de vista psicanalítico. Eu acho que o trabalho deu um salto e se reestruturou muito bem nesse sentido, né? Acho que para então dar e que nos leva a conclusões e que vai levar às questões que me ficaram, que para mim são caras, e também que e caras ao momento, como a gente estava conversando, eu e o Sérgio, né, antes a gente chegou antes na sala, né, talvez se a qualificação fosse em 2020, o tema do trauma seria o trauma e a Covid, talvez, né? Seria vincular tudo que a gente está passando, né? E mesmo assim eu acho que tem talvez por isso também a preciosidade que é esse trabalho da Anaílque também de ir aos conceitos, né? Aos conceitos que as pessoas, não, mas isso já está mais do que pensado, isso já está mais do que estudado, né? Então é retomar esses conceitos desde lá das cartas do Freud a Fliess, eu acho de um trabalho de um cuidado, né, e de uma sensibilidade para ir, né, e retomar isso como algo que faz questão para a gente hoje, né, e que é super importante. E depois eu quero retomar também deste ponto, talvez mais como uma conversa já com a pesquisadora, né, e que essa pesquisadora que pesquisou e que pesquisa o trauma pode nos ajudar a pensar o momento de hoje, o momento atual. Eu também, os dois principais pontos que eu tinha anotado do ponto de vista teórico, que eram talvez pontos para ser mais trabalhados, é a elaboração e a fantasia, mas eu não vou entrar porque isso acho que vou estar me repetindo bastante com relação ao que o Sérgio já trouxe, né? E falar um pouco talvez me centrar mais nesse âmbito, né, dessa articulação nem sempre muito bem estruturado entre como é construído
a resposta de cuidado, né, talvez muitas políticas públicas em relação às questões do trauma. A primeira vez que eu me deparei de uma forma bastante importante com relação a não só uma vivência assim de uma crise humanitária, né, onde questões traumáticas estavam ali presentes, digamos assim, de forma social e tal. Foi no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, né? Aquele incêndio bárbaro, criminoso, que matou 247 jovens, né? A maioria deles asfixiados pela espuma que pegou fogo, né? Uma banda, o Botrogô, utilizou dentro de era uma boate, um bar, né? Uma discoteca que tinha muito mais gente do que podia, tinha muitas barreiras arquitetônicas, tinha tudo fora dos padrões e tal, e essa espuma, que era uma espuma que fazia desculpa, eu estou com, às vezes, a voz falha. Fazia a coisa da acústica, né? Revestimento acústico, quando pegou fogo, pelo artefato que a banda usou, o gás que foi disparado ali, né, desse incêndio era muito semelhante ao cianureto das câmaras de gás da Alemanha nazista. Então, assim, muita gente afetada, muita gente, bom, além de todos os mortos, assim, então a gente teve que estruturar, né, para trabalhar no governo do estado do Rio Grande do Sul, então toda a saúde mental, toda a ação de saúde mental para essas pessoas, né, tanto sobreviventes quanto familiares, né, amigos, enfim, de alguma forma cada um foi tocado por esse evento. E uma das coisas mais terríveis, talvez, de todo esse processo, além de, claro, a morte e tudo isso, né, era o mercado que envolvia isso. E não só das pessoas que queriam tirar proveito, vender pele artificial, vender medicamento que não precisava, né, enfim, questões horríveis que eu tive que trabalhar na gestão e tentar conter. E uma delas era a disputa sobre o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Então, a disputa, tinha o povo do transtorno do espectro, transtorno espectro autista, quer dizer, o transtorno, o TEPT, né? Porque tinha assim, todo esse povo que defendia ações de prevenção ao transtorno do estresse pós-traumático, né? Então, que tinha todo e aí era uma universidade X lá do Rio Grande do Sul, que era a PUC, que tinha um grupo X lá que defendia isso e que queria tomar conta do processo. Então, assim, vai dizer assim, que tinha uma disputa também, assim, de lugar e de quem era o dono do sofrimento do outro. E, no caso, a gente tendo que fazer toda a mediação disso tudo. Estou falando justamente já trazendo para esse ponto do mercado e da produção, né, de uma
porque tudo que a gente acabei retomando, estudando muito todas essas questões, né, tentando entender justamente, inclusive, o ponto de vista esse mais biomédico, e tudo que os informes de OMS pelo mundo, né, da Organização Mundial da Saúde, o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, tinha trabalhado em guerras, em epidemias e tudo mais, dizia o contrário, né, que no final das contas a gente tinha que lidar com essas respostas naturais, respostas esperadas em relação a um momento desses de terrível, em que a pessoa não tem, digamos, já trazendo para o nosso campo, né, em que a sua estrutura ou a sua fantasia não dá conta, né, de estabilizar aquela angústia. E, então, de poder apoiar o processo seria apoiar a pessoa, né, para que, justamente, um processo de estabilização psicossocial, justamente estabilização dessa fantasia, né? E o processo que possa ser coletivo, na maioria das vezes, né? A melhor forma seria coletivizar, e aí essa coisa de estresse pós-traumático seria 2 anos depois do evento, do ponto de vista biomédico. Mas, enfim, eu trago tudo isso para pensar, assim, contigo, né, e desses 2 tempos que tu trazes. Porque, assim, eu acho que também o próprio trabalho, como o Sérgio fala, ele chega num ponto, assim, talvez montei isso, assim, ele se propôs a chegar a esse ponto, né, e tem todos esses outros pontos de evolução possíveis e de aprofundamento possíveis, e que o trauma, que parecia tão simples, né, nas primeiras conversas, às vezes, tu falavas, né, Ana, que mas isso já todo mundo já falou, né, isso já tá tão dito, né, mas no final das contas tem tanto ainda para ser colocado, né, com tanta atualidade, com tanta ainda questões que envolvem a psicanálise, ainda para aprofundar. E nesse sentido, o que às vezes eu me dava conta também era que o lugar do diagnóstico, principalmente esse diagnóstico biomédico, o quanto que ele não pode ser também, de certo ponto de vista, traumático. Estava pensando na tua contribuição com relação a isso, né? Se é da violência, da expressão da violência, essa coisificação, a pessoa entrar dentro desse campo, né, no campo do cuidado como coisificada no diagnóstico, e sendo que a sua história já não vale mais. Essa história que fala do inconsciente, essa história que fala que bem traz, assim, fala pelo menos de 2 tempos do trauma. Não seria, então, né, uma forma também de produção traumática, um diagnóstico, do ponto de vista também que encerra a possibilidade de elaboração, já que a questão é biomédica e eu só vou tomar uma medicação, e com essa medicação que eu tenho que lidar, né, ansiolíticas e antidepressivos, de que forma eu tenho para estabilizar, né, a minha fantasia perante essa angústia de desaparecimento da minha história, de colonização da minha história por uma ação tão violenta que pode ser um diagnóstico desse tipo, assim.
Então, e ainda ficar capturado justamente num circuito mortífero, né? Que é, se a gente pegar o circuito que o Freud vai trazer no mal-estar na cultura, esse circuito mortífero do supereu, onde ele me registre o supereu que goza, exigindo a minha renúncia. Que é justamente o mesmo circuito, né, esse de mais gozado supereu, o circuito da mercadoria, né, o circuito de um laço social neoliberal em que as teologias da prosperidade, né, os empresários de si mesmo, né, se fazem, se autoconsomem, né, nesse processo de alienação e de impossibilidade de elaboração. Então, eu volto a isso, e aí acho que já estava exatamente, né, a gente vai, para avançar, né, pensar em relação ao fantasma, em relação à fantasia, né. Aliás, o fantasma, eu acho fantástico essa história, né, porque é da psicanálise brasileira, né, porque é o Brasil que, talvez por um erro de tradução, né, um erro de tradução que produza um novo olhar, algo surpreendente, né? Que era traduzir fantasia, né, por fantasia fantômica. Márcio, cadê sua voz? Sumiu. Então, acho que ficou lento, né? Também já estamos com 25 minutos, agora, viu, Márcio? Está melhor? Está melhor. Eu só também vou Então avisar que vou já me temos caminhando. 25 minutos. Você estava falando A minha Você voz falou do fantasma, falou do erro de tradução e depois eu não escutei mais. Tá, não, é isso que era do fantasma, que é fantasia, se traduziu para o português para fantasma, enquanto em francês o fantasma seria o fantôme. Então, é só no Brasil que essa tradução, essa produção, ela é da psicanálise brasileira, mas que ultrapassa né, um erro de tradução e acaba produzindo um conceito extremamente brilhante, assim como o próprio, vocês conhecem, termina com Moisés, né? O Moisés de Michelangelo, ele faz a estátua, né, do Michelangelo. Moisés tem chifres, e ele colocou os chifres no Moisés por conta de um erro de tradução. Era uma tradução da Torá que ele leu que dizia que tinha chifres, e vocês pegam uma foto do Moisés de Michelangelo, a estátua, e ele tem chifres. É algo, né, de pensar o que uma tradução, né, e o que uma interpretação, né, o que um processo de elaboração acrescenta a mais, e que pode fazer frente a esses processos de captura, né, e colonização da história e da subjetividade, né?
E aí pensar contigo, né, e lançar perguntas assim, como é que tu fez nesse processo atual com a Covid-19, né? Que questões, pensar o trauma, né, e pensar o trauma dessas duas formas e dessa possibilidade que teu texto nos aponta, né, de pensar o próprio diagnóstico psiquiátrico também como produtor de trauma no momento atual, né, no momento com relação à pandemia. E se, nesse sentido, tu acha que a gente possa o pessoal se fala muito em trauma coletivo. É possível trauma coletivo? Enfim, agora é só te ouvir e parabenizar tanto a ti quanto a Rosiane pelo belo trabalho, pela dedicação, né, e pelo trabalho não só no sentido de trazer um ponto importante para a gente debater, que é algo que fica também como forma de outras pessoas poderem ler e acho que já fica com uma contribuição, né? E um trabalho também com muita dedicação, bem escrito, bem estruturado. É isso. Bom, obrigada, Márcio, pelas suas considerações também tão delicadas e tão, né, cirúrgicas, e como o Sérgio, né, também o fez. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ilke, para que ela possa responder aquilo que ela puder elaborar. Bom, é o momento de uma troca importante, né, Ilke? Então, depois que você falar, então eu posso também meter um pouco a colher nesse angu, né? Então, vamos lá. Por favor, pode meter a sua colher aí também, será bem-vinda. Eu sempre meto, né, Ilke? Gente, assim, eu queria agradecer bastante, né, as contribuições de vocês. Eu já esperava por essas considerações, assim, que viriam nesse caminho de somar, né, esse trabalho. Quando a gente começa um trabalho, né, a gente, enfim, passa por muitos momentos, como vocês sabem. E isso que o Sérgio falou, né, de que a repetição do trabalho, eu achei muito interessante essa analogia que ele fez, né? Isso porque, né, a Rosiane sabe que nós tentamos o máximo que nós conseguimos tirar esses excessos, tirar essas repetições, mas não foi possível, né? A repetição sempre se apresenta aí. Mas foi legal também ter essa outra leitura, né, Rosiane, de alguém que confirme, né, pensa, né? Isso que a gente observou também. Eu gostei desses pontos, né, Sérgio, que tu colocaste, dessas peças não articuladas. Isso é muito bom para pensar, né, mais adiante no que eu posso evoluir no trabalho. Porque quando tu foste falando, né, quando eu fui te ouvindo, eu fiquei, como se faltasse realmente uma peça mais conclusiva, né, na lógica teórica do trabalho. É como se ele encerrasse ali em 1920, e aí, a partir disso, teoricamente falando, né, ficou ali a ideia de que agora o trabalho do analista entra em cena, né, tem que fazer um trabalho ali analisando, né, com o sujeito de uma dissolução, digamos, né, desse excesso, disso que rompe e fica ali. Então, assim, pensando num trabalho que eu proponho, uma articulação clínica, eu acho que realmente foi muito importante essa consideração do texto, do repetir, do recordar e repetir e elaborar. Repetir, recordar, repetir e elaborar.
eu também estou pensando aqui, considerando o Três Tempos do Trauma, né, como tu colocaste, quando me deparei, né, Sérgio, com a teoria do trauma, eu acho que eu precisei também historicizar, né, essa teoria, entende, do trauma. Eu pensei que em alguns momentos, que a gente pudesse partir de textos mais avançados em Freud, e ali discutir, né, as questões, mas não consegui ultrapassar essa parte mais historial, digamos, né, do trauma, de como tudo começa, a relação dele com a sedução, com a histeria. Eu em alguns momentos, pensei que isso poderia ser ultrapassado, poderia só ser mencionado, né, e depois avançar, né, em outros textos, e aí acho que teria muito mais tempo, né, para discutir esses últimos textos de Freud, né, depois de 1920. Mas, enfim, não cheguei aí, né? E eu fiquei pensando também no que tu falaste sobre a estrutura do trauma. O que eu considero a estrutura do trauma, né, Sérgio? Eu acho que dá para pensar por alguns caminhos. O caminho que me vem, assim, primeiro à mente é a questão de um despreparo do aparelho psíquico. Porque isso em Freud, quando eu, né, outro ponto aqui mencionando, quando eu comecei, né, a ler sobre trauma, porque ele fala, né, das neuroses traumáticas, né, das neuroses de guerra, que seria ali uma modalidade, né, das neuroses traumáticas, das neuroses de transferência. Então, no final das contas, embora pareça assim que em algum momento ele vai discernir isso, em alguns textos parece que ele vai fazer essa diferença, mas depois ele já coloca como eu posso falar? Como comuns. Né? No fundo, elas não são discerníveis, né, entre si. Tudo se trata, né, de uma etiologia sexual. Talvez a neurose de guerra a gente possa pensar sendo ali, como ele coloca, né, um conflito entre o eu, eu passivador, né, e o eu guerreiro que surge ali no soldado, e que inclusive é até colocado por alguns autores que se há dúvida nessa neurose de guerra, né, que se existe ali uma libido sexual ou não, talvez isso se aproximaria disso que a gente está aqui pensando, a questão de um evento, né, de algo que surge, de algo que é externo, né, ao sujeito, e aí, a partir disso, começa a ter, né, certos conflitos. Mas, tentando aqui manter uma linha, né, de pensamento, para eu não me perder muito, eu penso a estrutura do trauma em 1920. É como eu consigo enxugar, assim, né, o que eu li. Tem até uma autora, que é a Uchitel, que eu usei no trabalho, né, ela coloca que o texto de 1920 seria o protótipo do trauma. Porque, fazendo a analogia, né, que ele faz da vesícula viva, né, aquela camada mais externa, né, que protege aí as camadas mais internas, mas que, né, quando esse excesso rompe, né, essa barreira de proteção, isso se constitui o trauma. Então, o trauma seria esse momento em que ele ultrapassa, né, essa barreira de proteção. Então, pensando... E aí, o princípio do prazer fracassaria, né, porque se ele tem ali a intenção de manter uma estabilidade, né, isso acaba incomodando ali o aparelho psíquico, e aí entra em cena ali as forças, né, de repetição, tentativa de domar esse excesso que ultrapassa a barreira. Eu pensaria por aí, Sérgio, essa questão da estrutura do trauma. Tentando pensar, né, do ponto de vista, claro, do Freud, né, de como ele concebe o aparelho psíquico, né? Agora, a gente, só para já ir finalizando,
eu achei bem interessante depois, como o caso, eu pude, né, colocar ali no caso Ashley, que é o caso que mais se assemelha com isso que vem do externo totalmente, né? Com essa coisa materializada do acidente. Ele sofre um acidente, e aí, na medicina, isso, claramente, ali o trauma é um acidente, como eu coloquei. Mas o que eu achei interessante do caso é que, como Lacan coloca, que não foi o acidente que provocou, né, o trauma, mas a radiografia, né, que ele fez. Então, se a gente for pensar hoje, talvez a gente possa fazer uma comparação com alguém que vai fazer aquele exame que vê por dentro, uma ressonância, mal comparando, assim. Uma pessoa podia fazer uma ressonância, né, e a partir disso passar a ter sintomas depois daquela ressonância, que é algo que a pessoa, ali no caso do condutor de bonde, né, ele tem a fantasia que se vai enxergar alguma coisa dentro dele, né, e essa fantasia dele seria uma gravidez. Então, assim, eu estou falando isso para pensar que não precisaria realmente acontecer um acidente, né, de carro, atropelamento, qualquer coisa, para a pessoa se submeter a um exame e, a partir disso, ter algum sintoma, né? Como eu escutei uma vez, eu sempre lembro dessa história, como eu escutei de uma pessoa uma vez que tomou uma bezetacil e, depois disso, passou a ter muitos sintomas, que ela chamou de síndrome do pânico. Então, mas ali na Lacan, só para concluir, o que se tornou traumático, né, foi quando passar por aquele processo ali, né, de exame, houve ali um sentido, né, para aquele sujeito que ascendeu à categoria de significante, né? Então, claro que relacionado, a gente sabe que o significante sozinho não significa nada, né, mas ali relacionado, porque, enfim, o caso, a literatura desenvolve, né, todo o caso ali, mas eu achei, pensando nessa questão da estrutura do trauma, né, Lacan, a gente sabe que faz outra leitura, mas aí eu parei ali naquele ponto que vocês sabem qual foi, né, eu quis manter esse caso, né, do Lacan, que eu achei interessante, e a Rosiane, né, concordou, do ponto de vista do acidente, para a gente pensar do ponto de vista da medicina, né, e tal. Mas eu acho que é isso. Para não ficar me estendendo também muito. E aí, Márcio, tu sempre levantaste, né, essa ideia do diagnóstico que traumatiza. Eu acho que aí a gente poderia fazer um outro trabalho. Aí, quem sabe a gente não faz o trabalho junto. Porque talvez pudesse pensar o diagnóstico como traumatizante, né, do ponto de vista dos dois tempos, né, do trauma. É o que eu consigo pensar, assim. E a gente, como analistas, né, recebe muitas pessoas com essa fala, né, depois da pandemia, depois de tudo começou com a Covid, aí entra de novo, né, nisso que me questionou, né, desde o início, quando eu pensei em falar, pesquisar sobre isso, porque essas falas que me chamavam a atenção, depois de um determinado acontecimento, eu passei a sentir tal coisa. Então, acho que relacionar com a Covid é relacionar exatamente com isso que eu tentei, né, discutir aqui desde o início. Aí a gente voltaria para dizer que não é a Covid, né, mas é algo ali, né, que se liga, né, para o sujeito de alguma forma, né, e aí passa a produzir, né, sintomas, coisas que antes ele não tinha pensado. Mas tem algo que rompe, eu acho que isso fica o entendimento, né? Tem algo que rompe, tem algo que desencadeia, tem algo tem algo que fura, digamos assim, nessa estrutura que se imagina fechada. E aí, enfim, acho que é isso, Rosiane. Então, Nilke, se você acha que é isso, né?
Você não é obrigada a responder tudo que os professores, né, tão intensamente colocaram e apontaram, porque é sempre bom a gente ouvir, né, o que o seu trabalho ressoou no outro, né? Então, o Sérgio trouxe uma porção de caminhos aí abertos, né, para continuar esse trabalho. Eu acho que isso é um estímulo quando o trabalho ele provoca abertura para outras coisas, para outras elaborações. Aquilo que falta no trabalho é o que faz avançar depois, né, para outro ponto. Márcia, eu também estou com a garganta ruim, viu? Tanto que eu estou tomando chá aqui, viu? Então, é muito legal, porque, quer dizer, cada um traz caminhos, né, importantes, inclusive caminhos de aprofundamentos, coisas que poderiam sim ter sido aprofundadas aqui no contexto desse trabalho, mas que não foram, mas que a gente que lida com a psicanálise sabe que é a falta que faz com que as coisas andem, né? Não é a completude, mas é a falta. Então, eu quero agradecer muito a contribuição dos professores, e assim, eu acho que esse momento da defesa, né, onde a gente já está aqui para avaliar o trabalho pronto, depois de muitas escritas, reescritas, cortes, costuras, né, rearranjos, tira isso daqui, coloca para ali, tira isso daqui lá e não sei o quê, e aí sempre sobra aquilo que o Sérgio apontou muito bem, que é a questão da repetição, não é? As coisas que vão e parece que não decolam, né, Sérgio? Eu acho que é isso que você apontou, tipo assim, tem um ponto que a gente acha que dali vai, aí é o ponto de arranque, digamos, né, no carro. A partida foi dada, mas ele está avançando muito devagar, às vezes a gente sente isso, né? E aí, bom, eu nem sei se eu concordo muito com a questão do estilo, porque eu acho que é mesmo o modo de trabalho de cada um, né? Que eu fico pensando, às vezes, né, que essa repetição, por exemplo, eu achei muito interessante o modo como o Sérgio trouxe, porque é uma coisa que a gente trabalhou sempre, né, Ilke? Mas está voltando para isso, mas, quer dizer, para cada um ela é necessária num ponto, né? E talvez para ela avançar foi preciso que ela repetisse muito isso nesse ponto. Então, eu penso que cada um, né, chega, por exemplo, para fazer um trabalho na pesquisa, na pós-graduação, que é um trabalho acadêmico, que é um trabalho que exige uma escrita mais elaborada, que exige uma outra forma de escrita, que não é a escrita que a gente costuma fazer, não é mais livremente, tudo. Então, eu digo assim, cada um chega com um desejo de pesquisar um tema, né, e já tem um determinado percurso, e o trabalho vai avançar de acordo com o percurso de cada um, de acordo com aquilo que é possível. E o mestrado, para mim, sempre, cada vez mais eu me convenço, com todos esses anos que eu estou acompanhando, né, esse desejo das pessoas de avançar, e eu sou uma pessoa que gosta muito de empurrar, vai para frente, caminha mais, né? Então, eu acho que é como um exercício na pesquisa conceitual, teórica, que articula com a clínica, no caso da psicanálise, sempre articulada com a clínica, e cada um, como tem o seu percurso na própria análise e nos estudos e tudo, vai articulando. Eu acho que é um exercício, não no sentido do exercício vago, nem de uma revisão vaga, mas se você tem uma questão ali que foi produzida no seu trabalho, né, no seu trabalho clínico, tanto da escuta quanto no seu trabalho da análise e do trabalho com os textos, eu acho que isso tem um valor muito grande, né? E aí eu diria para a Ilke, né, e assim também para o Márcio, para o Sérgio, principalmente para o Sérgio, que
nesse ponto da repetição, falou bastante que poderia ter trabalhado com texto repetir, recordar, elaborar. Eu acho que seria fundamental aí, né? Era fundamental realmente, mas aí não deu, né? Por motivos que a gente não precisa aprofundar. Mas eu acho que aí o que precisou dessa repetição, a repetição é um fato de estrutura, né? Então, ela precisou disso para poder surgir um novo para ela, porque eu acho que surgiu, ela conseguiu, vocês contribuíram muito na qualificação, eu acho que o trabalho tomou assim, um novo rumo, porque como eu acho que foi o Sérgio que falou, que se o trabalho fosse feito depois da pandemia, a qualificação, o trabalho ia para outro caminho, e eu acho que o Márcio concorda com isso, porque é muito atual isso, gente, é muito atual essa coisa que o Sérgio falou, da atualidade do trabalho, pela insistência do traumatismo, que está sempre aí, do trauma, do luto, o trabalho de luto, quer dizer, da elaboração, que é o que faltou mais aprofundar nesse trabalho, eu acho que está aí, né? Está aí, inclusive, na repetição que aparece na escrita, então, eu também acho que só se avança nessas elaborações, seja na análise, seja na escrita, com a repetição, né? A pessoa passa anos e anos dando voltas em torno de uma mesma coisa na sua análise ou na sua escrita, para depois avançar. Então, e o que você tem, uma preciosidade, né, de coisas que tanto o Sérgio quanto o Márcio apontaram, né, para poder seguir, por exemplo, essa ideia em relação à fantasia, né, que poderia ter aprofundado também, mas não foi o momento. Eu acho que o Márcio trouxe uma coisa interessante, porque ele disse o seguinte, que a escrita como função de aprendizagem, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido, né, Márcio? Se eu estiver errada, você, por favor, me corrija, mas você fala disso, né? Mas que também ela produz coisas novas, né? Essa coisa do que vai avançar vai ser a partir disso que você se apropria, né, teoricamente, a partir do fenômeno clínico que você quer investigar. Então, eu acho que aí o que deu um salto muito grande, eu assim, aplaudo, né, esse esforço que ela faz. É um esforço que, às vezes, até é um esforço, tipo, hercúleo, né, maior do que a gente pode pensar num primeiro momento. Então, o que mais que eu gostaria de falar, né? Talvez o que o Sérgio perguntou sobre o trauma, da estrutura do trauma, né, e que aí o que respondeu pela via dessa intensidade, né, do que rompe a barreira de contato, enfim, a barreira de proteção. Eu diria que o Sérgio coloca em termos de uma estrutura do trauma, né, Sérgio? Depois você pode também falar em que sentido você trouxe, porque se a gente pensar em termos de estrutura tem a ver com relações, com articulações. Articulação entre significantes, se não é significantes, é entre letras, é entre fenômenos, é entre algo da ordem da intensidade. Então, algo que se articula numa cadeia, em cadeia que pode ser não uma cadeia só simbólica, mas que também pode ter outros elementos, né? Então, pensando na questão do real simbólico imaginário, mais avançado no ensino de Lacan, e pensando também na questão só do fato da questão da estrutura mesmo, né? Como é que se estrutura um trauma? Que em Freud está lá, em 3 tempos. A gente pode até reduzir para 2, como o Sérgio disse, mas que são 3 tempos, ou seja, tem coisas que se articulam num tempo, né, num outro tempo. Então, tem a questão aí da temporalidade, tem, né, essa articulação que um evento que produz uma intensidade da ordem da experiência subjetiva que vai ser ligado a ações, vai ser ligado a palavras, vai ser ligado a acontecimentos, não importa o quê, mas algo que faz né, que se articula
no tempo, né? Nessa temporalidade lógica. Então, assim, essas considerações eu queria fazer, e agora eu passo a palavra para vocês. Eu queria só dizer mais uma palavra em relação ao que o Márcio colocou, né, desse momento traumático, e ele faz uma pergunta, né, que aí o que não falou, que é sobre o trauma coletivo, né? O trauma coletivo. E, bom, enfim, mas aí bom, a gente sabe que não dá para responder tudo, né, Márcio? Então, vamos deixar em aberto isso aí, porque é uma questão interessante, né? Essa questão do que é um circuito mortífero aí, traumático, a próprio diagnóstico como um trauma, isso é uma coisa que eu insisto muito, né? Como o diagnóstico pode colar o sujeito de uma maneira, não sei se traumática, agora o Márcio falou disso, eu vou pensar mais nisso, né? Mas o sujeito fica como se ele tivesse paralisado, né? Porque é o meu pânico, é a minha fobia, é a minha síndrome não sei de quê, é o meu tal isso, tal aquilo, e a história fica esquecida, né? Como aquilo se enlaçou, como aquilo foi sendo articulado para que o sujeito se paralisasse lá na frente, ou se descompensasse de alguma forma, dependendo da sua estrutura, da sua posição na estrutura de linguagem, como é que ele vai se colocar ali, né? Diante de um acontecimento, às vezes, bobo. E aí tem também a questão da causalidade, que a gente não tocou e que nem daria no espaço do trabalho da Ilke, mas essa questão da causalidade é muito importante para a psicanálise, né? A psicanálise trabalha com uma causa que não é uma causa externa, nem uma causa biológica, nem uma causa orgânica, mas é uma causa de uma outra ordem, né? E eu acho que é disso que se trata quando o Sérgio traz a questão da estrutura também. Mas, enfim, está aí a palavra com vocês, se quiserem dizer mais alguma coisa, né? Sérgio, Márcio, Ilke, bom, enfim. Eu acho, a sensação que eu tenho é que nós somos traumatizáveis, né? Ou seja, há algo, pontos escuros que já nos faz de largada traumatizáveis ou traumatizados, né? Uhum. Esse encontro com esses pontos escuros que acontece com todo mundo, a gente podia chamar, né, assim, de maneira geral, de trauma, né? Quando tu falas aqui, na página 77, significante é incapaz de dar resposta, né? Quando tu fala, citando Lacan, né? Ou seja, essa ausência da resposta no campo do outro, né? E isso não é uma vicissitude do significante, no sujeito não tem como, né? E esses pontos. E aí a fantasia, me parece, nas fantasias sexuais infantis, né, é tentativa de cobrir isso de alguma maneira. Aí eu crio teorias para tentar dar conta desses pontos escuros. E aí isso não se sustenta. Isso não se sustenta. E a fantasia não dá conta, né? E aí encontra justamente aqueles pontos traumatizados do sujeito que já está lá, porque não tem cobertura. Não tem, né? O não sentido está lá de maneira constitutiva, né? Não é só o significante que estrutura, né? A falta é estrutural. Isso. E a presença dessa falta estrutural, tá certo, nos torna traumatizados e traumatizáveis todo o tempo, suscetível. Uhum. Né? Porque esses pontos estão lá e a fantasia, coitada, a fantasia. Né? A fantasia. Acho que coitada, ela não sustenta, né? Coitado de nós sem ela. Pois ela não sustenta, né? Ela não sustenta. Ela é um véu, né? Isso, exatamente. Esse véu, ele é tênue demais, né? E aí, quando esse véu cai e desvela o trauma da ausência de sentido que já está lá, né? E aí isso nesse sentido que eu tentei me referir à questão da estrutura, né? Uhum. E aí tudo que a gente pode fazer é dar ideias, né? E o que, por favor, entenda não como críticas,
Mas um outro ponto, Claro. além da elaboração da fantasia, que se me permite 30 segundos, é a angústia, né? Que é um outro termo essencial aqui, né? E aí essa ideia do susto, né? Que é esse momento em que não tem preparo, né? Ou seja, a angústia que está lá para avisar a gente que, olha, pode ser que eu preciso gastar uma energia enorme para produzir um recalque, né? E a angústia aparece lá. E aí essa ideia da angústia, ela também está em Freud, que é uma outra possibilidade de explorar para trabalhos futuros e até para publicações que tu pode fazer em torno disso, que é o texto do estranho, né? O estranho que também já está colocado em Freud, né? Quando o sujeito ele se encontra com esse duplo de si mesmo, reduzido à posição de objeto, ou seja, destituído da posição de desejante, que também entra aí, que está posto, né? Então, esse outro ponto da angústia, que também é um tema recorrente do teu trabalho, né? Então, puxa, agradeço muito o convite, só posso concluir agradecendo, tá? Obrigado, Rosane. Obrigada a você, né? E obrigado pela possibilidade de reencontrar o Márcio, né, Márcio? Um abração aí em vocês todos. E o pessoal todo que está assistindo também, um abraço aí no pessoal. Obrigada, Sérgio. Só agradecer pela minha capacidade agora de falar, eu só vou agradecer e depois a gente continua. Porque aí, né, Sérgio, esses momentos, assim, são os poucos momentos que a gente tem para poder pensar e trocar e falar e tal, mas aí também tem um tempo, né, que é um tempo que não é lógico, né, é cronológico mesmo aqui do relógio, né? Então, no sentido de que uma defesa de mestrado, mas a gente podia levar esse papo adiante por muito tempo, porque, né, cada coisa que a gente coloca e que a gente fala nos leva a associações com outras coisas, e o difícil é você fazer um recorte, por exemplo, nos limites de um trabalho de mestrado, que é uma dissertação, nos limites de uma tese de doutorado. Então, é muita coisa para a gente levar adiante. E aí, o que eu posso dizer é que vocês contribuem muito quando vocês dizem, olha, tem uma coisa aqui que pode avançar, tem outra coisa aqui que a gente pode investigar melhor, que a gente pode ver, mesmo quando você diz assim, em Freud você insiste nisso, eu acho que a gente só vê isso em Freud com Lacan, entendeu? Depois que você lê Lacan e você vê que está lá em Freud, né? Aí você volta. E não dá para fazer um trabalho com Lacan sem Freud, né? Não tem como. Então, está lá em Freud. Quem foi que pensou tudo isso, né? Foi Lacan, que foi lá. E assim, a leitura que a gente tem de Freud a partir de Lacan é uma outra leitura, né? É muito interessante isso que o Sérgio trouxe no final, né? Então, vamos agora pedir, né? Eu costumo fazer o seguinte, eu vou explicar para o Sérgio e para o Márcio, porque a gente vai ter que se retirar um pouco para falar sobre, né, a avaliação e tudo, do que foi respondido, do que foi perguntado, do que foi considerado, mas eu vou chamar vocês no Zap e vocês vão ficar aí, por favor, tá? Eu vou tirar o som daqui da gente, do meu, né? Cada um tira o seu, e a gente vai falar no Zap, tá, Sérgio e Márcia? Eu vou chamar vocês numa chamada aqui, tá bom? Nadazinha, oi, gente, obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Parabéns. Amiga, parabéns. Parabéns. Você arrasou. Ai, meu Deus, que Parabéns, travessia difícil. amiga. Obrigada. Travessia difícil, mas faz parte, a gente tem que passar por ela. Senão não conclui. Esse trabalho vai me ajudar muito, porque eu estou com uma aluna que vai trabalhar o mesmo tema que tu está trabalhando. Legal. Tu me desse muitas luzes agora.
Obrigada, Ai, gente. Madá, que bom. Puxa vida, que legal. O trabalho está Legal. lindo, viu? E se Está tu lindo pudesse mesmo. participar, hein, Madá? Obrigada, porque eu estou ocupada. As pessoas que estão aqui, tá minha família também, né? Então, só para minha família saber que as pessoas que estão aqui, todas estão no trabalho. Elas reservaram um tempinho ali para poder me ver. E até minha amiga também, a Cleide, também está trabalhando, mas arranjou um horarinho aí para me ver. Tu merece, mulher. Ai, obrigada, Madá. Qualquer coisa pode falar comigo, Madá, porque se eu puder ajudar, né, em alguma coisa Com mais. certeza. Agora, com as considerações do Sérgio, né, ajudaram muito. Mas a gente sempre sabe, né, que falta mais coisas, assim, na dissertação a gente tem que ir Não tem cortando. como. Não tem Porque eu também não como. queria escrever uma dissertação, assim, muito, muito extensa, sabe? Eu queria Sim. escrever, assim, no número que eu escrevi, 80, 90 páginas, por aí. Mas tudo que ele falou, assim, tirando o recordar, repetir, elaborar, eu tinha pensado, eu sabia a questão da fantasia, a questão da angústia, mas tinha que ter um não dava para colocar tudo, Essa né? falta que dá o gostinho para o próximo, não te preocupe. Ai, gente. Olha ali a minha irmã e a mamãe. Obrigada, Arete. Arrasou, mana. Foi Está bom. aqui. Estou vendo. E aí, mãe? Linda, parabéns. Mamãe está vendo tudinho. Mamãe está aqui babando. Foi muito legal, gostei. Se fosse pessoalmente, né, a gente ia poder. Será lá para a Depois universidade, mãe. sair para comemorar depois, mas verdade. agora tem que ser tudo online, né? Online. Olha a tia Esther. Olha, a tia Esther. As meninas sabem quem é a tia Esther, que eu falo. Muita gente lhe conhece, tia, por nome e por foto. Amiga, parabéns, viu? Eu estou aqui, não estou com a câmera ligada porque eu estou trabalhando, mas parabéns. Obrigada. Obrigada. Fica por aqui, mana. Qualquer coisa Tá, tu chama. mana. Eles vão já voltar. É só uma. Tá. Eles vão voltar e já vai encerrar. Tá, beijo. Tá perto do fim. Beijo. Cacauzinha, pôde participar. Cadê o Duque? Oi, amiga. Oi, amiga. A Paty, eu nem sabia que você ia poder participar. Eu não falei nada porque não tinha certeza que eu ia conseguir entrar. A Lora, eu sei, Lora, eu te vi. Que bom. Então, estamos por aqui. Vai dar tudo certo. Foi ótimo. Sim, compartilhar com vocês, porque a gente, nesse momento, né, é importante a gente estar... Porque todas vocês fazem parte desse meu caminho, assim, dessa trilha, né? Todas vocês. Assim. Até quem não é da área, até a Cleise faz parte. Porque a Cleise é minha companheira de café, assim. Tantas vezes ela me convidava para sair, eu não podia. Vou aprendendo por osmose. E aí vocês todas estão nos meus agradecimentos. Depois eu vou mandar para vocês meus agradecimentos. Tá? Nominalmente.
Voltamos. Voltando. Tá ouvindo aí, Yuki? Sim, Tá ouvindo? sim. Tá. Tô. Sérgio já voltou, Márcio já voltou. Então, eu vou ler a ata conclusiva da sua defesa, tá? Aqui não precisa ficar em pé, né? Como tem aquele negócio na universidade, um ritual, né, de ficar em pé. Então, a ata de defesa de dissertação. A banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado da discente Ana Ilke Meirelles Oliveira, intitulada O Conceito Psicanalítico de Trauma e a Releitura do Estresse Pós-Traumático, constituída pelos professora doutora Rosiane Freitas Nicolau, orientadora, professor doutor Sérgio Viseu Lima Pinheiro, membro externo, professor doutor Márcio Maria Belloc, membro interno, reuniram-se na plataforma Google Meet no dia 5 de julho de 2021, às 9 horas, para avaliar a dissertação em pauta de acordo com as normas estabelecidas pelo regulamento do curso. A dissertação foi aprovada. Então, parabéns, Ilke, você está aprovadíssima. Você agora é mestra, a mestra Ilke, Ana Ilke. Parabéns, minha querida, muita garra para frente agora, para frente aqui esse ano. Então, vai em frente, viu? Agora vamos tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto, porque quem é a fotógrafa? Esse inusitado aqui. Olha, a Patrícia está aí, a Madalena está aí, olha, a Madá está aí, a Paty está aí, o Antônio, a Amanda. Bom, e aí tem uma porção de gente aí, que tem algumas que eu não conheço, a Lorena, a Cláudia. Lorena, claro que eu conheço. Né? A sua mãe, a Esté. Oi, dona Esté. Olha, Esté, minha tia, a mamãe. Tia Esté, parabéns. A tua mãe, eu não estou vendo a tua mãe, cadê? Tá ali, a minha irmã ligou a câmera. Ah, tá, Flávia. Olha, parabéns, viu, pela sua filha, pela irmã, pela sobrinha. Ela agora é mestra, podem tratar ela de mestra. Cadê a foto? A Madá aparece aí, todo mundo. Oi, Madazinha, é uma... Gente, eu estou fazendo... Olha, gente, eu vou tirar a gravação. Ai, caramba, desculpa aí que eu esqueci de interromper a gravação. É que eu estou no trabalho também, eu não vou poder aparecer, mas está aí a foto para registrar.